voltamos então a falar do pronome relativo cujo. Encerramos o bloco anterior dizendo da obrigatoriedade de termos nas duas extremidades entre, né, o pronome relativo cujo, a obrigatoriedade de existir ali a presença de dois substantivos, né? Ou seja, veja no exemplo em tela, eu coloquei o deputado de cuja honestidade duvido, elegeu-se prefeito. Vamos pensar na oração principal. O deputado elegeu-se prefeito. Qual é a outra, a segunda característica deste deputado? Este deputado, eu duvido de sua honestidade. Veja que nós temos dois elementos, duas orações conectadas através do pronome relativo cujo. Toda a oração adjetiva é iniciada pelo pronome relativo. E aí, voltando aqui, qual é a ideia, qual foi a aplicação, qual foi o uso gramatical deste pronome relativo em tela. Veja que eu tenho deputado, que é um substantivo, e após este pronome relativo eu tenho um substantivo honestidade. Ou seja, a honestidade é do deputado. Então, o possuidor é o deputado e, em seguida, eu tenho a coisa possuída, que é a honestidade. Se eu quisesse reescrever tal qual falamos, eu dizia, olha, a honestidade do deputado, eu duvido da honestidade do deputado. Eu poderia colocar deste jeito, que é a maneira mais comum, é a maneira mais usual usada por todos nós falantes da língua portuguesa, sem necessariamente fazer uso, então, deste pronome relativo. A outra observação importante a ser utilizada e a ser percebida, porque as bancas gostam de colocar esta pegadinha, veja que neste contexto, nessa construção, todas as vezes que eu uso o pronome cujo, ele já está nesta construção, olha, cujo, cuja, cujos e cujas, eu já inseri dentro deste radical o nosso pronome relativo, acompanhado da sua preposição, que vai combinar não com o termo antecedente, mas com o termo posterior. Volta aqui para a tela e eu digo assim, olha, o deputado de cuja honestidade duvido. Veja que eu não tenho a repetição do a. É incorreto você dizer cujo o, cujo a, cujo os e cujo as. Assim como não existe o cujo. O máximo que você vai ter é um a cujo, mas este a funcionando e sendo classificado morfologicamente como uma preposição. Não há artigo antes, não há artigo depois do pronome relativo cujo. Então veja que eu optei por usar o pronome relativo, trazendo ao meu contexto uma ideia de posse, visto que a honestidade pertence ao deputado, e a concordância está sendo feita com o termo posterior, ou seja, cuja honestidade. Se eu trocasse honestidade por caráter, eu teria que mexer no pronome relativo e dizer cujo caráter, o deputado cujo caráter, o deputado cuja honestidade, o deputado cujas propostas, o deputado cujos projetos. Lembra que nós falamos do pronome relativo qual? Eu fazia concordância com o termo antecedente. No pronome relativo cujo, eu faço a minha concordância com a palavra que está posteriormente colocada a este pronome. E aí, feita esta outra observação, resta-nos falar a respeito da construção e do uso do pronome, quando nós falamos especificamente do uso do pronome relativo junto à regência, associado à regência. Olha, no nosso mesmo exemplo, nós podemos usar aqui, olha, o deputado cuja honestidade duvido elegeu-se prefeito. E aí você vai perguntar, Silvia, existe aqui a presença da preposição de. Em tela nós temos destacada a preposição de. De onde surgiu esta preposição de? Surgiu do verbo duvidar. Se quem duvida, duvida de algo ou de alguém, a obrigatoriedade é você pegar esta preposição que está após o pronome relativo, vinda aqui do verbo posterior ao pronome relativo, e colocá-lo antes do pronome relativo. Veja que se eu quiser substituir a palavra duvidar pela palavra referir, refiro-me, olha só. Eu quero usar, por exemplo, a palavra dentro desse contexto, eu quero duvidar, eu quero tirar a palavra duvido e
e coloco refiro-me. Então, olha só, nesta construção, o duvido é um verbo transitivo indireto regido pela preposição de, coloquei a preposição antes do pronome relativo. O verbo referir também é um pronome, um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, e neste caso eu colocaria a preposição a antes do pronome relativo, ficando a minha oração: o deputado a cuja honestidade refiro-me elegeu-se prefeito. Veja o quão esquisito fica esta construção. Imagine que o pronome relativo cujo já é um pronome não muito utilizado no nosso dia a dia. E aí você ainda faz a inserção de uma preposição antes dele. É por isso que muitas vezes nós deixamos de lado e julgamos como incorreta. Os olhos, ou o rapaz cujos olhos me apaixonei. Olha só, quem se apaixona por. Então, olha como fica, como soa diferente, né, para nós. O rapaz por cujos olhos me apaixonei. A criança por quem tenho simpatia. Olha só, vamos construir. Os olhos, a criança cujos olhos tenho simpatia. Quem tem simpatia por. A criança por cujos olhos tenho simpatia. Vamos colocar aqui uma situação de usar o verbo lutar. A situação por cuja solução eu luto. O problema por cuja resolução eu luto, contra cuja solução, perante cujo. Todas as preposições é possível que você encontre dentro desse contexto. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Eu posso colocar sem problemas antes do meu pronome relativo cujo, desde que o verbo posterior assim o exija. E aí, como é que nós teríamos? A cujo, com cujo, de cujo, por cujo, perante cujo, contra cujo. Veja quanto esquisito fica isso. Então, não caia nesta pegadinha da banca. É possível, existe sim o pronome relativo cujo, combinando com o termo posterior, sem artigo antes nem depois, sempre tendo nas duas pontas dois substantivos e sem problema algum a presença da preposição advinda do verbo posterior. Ok? Então, essa é a parte mais interessante ou a parte mais cobrada na nossa língua portuguesa e nas questões de concurso, a presença do pronome relativo cujo. Isso não te exime de estudar todas as outras, mas o mais esquisitinho, por assim dizer, seria o nosso pronome relativo cujo. Então, preste atenção. E a última informação, que se você não guardou aí, guarde agora, é a de que o pronome relativo cujo não pode ser substituído por ninguém. Ok? E aí a gente volta, então, para a nossa outra questão, para nós encerrarmos aí a parte de pronome relativo associado à regência. Eu já havia dito a você, obrigatoriamente, que nós temos aqui essa construção. Então, olha, em tela nós temos a nossa última informação a respeito das orações subordinadas adjetivas. Você já recordou, você já lembrou que eu falei para você que todas as vezes que nós fazemos uso do pronome relativo há o início, portanto, de uma oração subordinada adjetiva. E aí o que eu preciso saber a respeito das orações adjetivas? Lembra que na nossa época de escola nós fazíamos sempre essa classificação, quando tínhamos que classificar as orações adjetivas, elas eram sempre as mais fáceis, porque a gente guardava assim, olha, quando tiver vírgula, ela é explicativa. E se ela não tiver vírgula, ela vira restritiva. E aí nós guardamos isso sem necessariamente entender qual seria a utilidade de colocar ou não a vírgula. Porque a vírgula, ela não é como nós usamos aí aleatoriamente, né? Você escreve um texto, por exemplo, e aí você fala, eu acho que a este texto estão faltando algumas vírgulas. E aí você salpica ali um número de vírgulas considerável, como se fosse o orégano em cima de uma pizza, e está tudo certo. Não, calma lá. Se existe o sinal de pontuação, ele tem alguma função. E uma das funções da vírgula é exatamente fazer aí, evitar a construção
talvez ambígua, talvez uma construção confusa, uma semântica ou um entendimento confuso dessa construção, eu vou evitar fazendo a separação dos meus elementos sintáticos, né? Eu preciso estruturar esta oração dentro de um período sintático bem construído. Então veja que sempre que eu faço uso da vírgula, ela tem um fundamento, ela tem uma especificidade, ela tem uma regra a ser usada. E ali, é claro que eu estou evitando, entre tantas outras coisas, que se construa um sentido para aquele período ou para aquela construção. E aí, o que nós temos especificamente é a classificação das orações de acordo com a colocação ou não da vírgula. O que nós não levamos para a nossa prova é apenas este termo, é apenas este elemento de dizer que ela é uma oração restritiva porque não tem vírgula. Primeiro que nós não temos, dependendo aí da banca, Fundação Carlos Chagas e CESP, ela não vai pensar nessa construção de termos tão técnicos. Então, isso aqui, ela não tem uma grande importância. Você pode encontrar ali com a sua relação de sentido, ou seja, restringir uma informação, ampliar ou explicar uma informação, mas o nome técnico oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa, não há a menor possibilidade de encontrarmos esses termos dentro da oração. Por isso, o que a gente precisa saber é diferenciar a semântica entre as orações. O que nós já sabemos é que todas as vezes que eu tenho um pronome, obrigatoriamente eu tenho, então, a presença de uma oração subordinada trabalhando ou existindo aqui. Olha só, os amigos que não trabalham. Esta é a minha primeira oração. Os amigos que não trabalham é a minha segunda oração. Aí você vai dizer, Silvia, mas aqui nós temos a mesma escrita. Qual é a diferença? A diferença é só a vírgula. A banca vai dizer para mim, vai cobrar o uso da vírgula. Qual seria o aspecto gramatical a ser colocado? Então veja que a definição que eu coloquei em tela para você diz assim: a oração subordinada adjetiva restritiva faz parte da função sintática do substantivo antecedente, claro que sim, o que está substituindo amigos, como se fosse um adjunto adnominal e não é separada por vírgulas. Então veja que quando eu trabalho com o adjunto adnominal, esta qualidade pertence ao termo anterior. Não é quando eu digo o carro amarelo, o carro já nasceu, essa característica, essa cor, esse adjetivo atribuído ao carro pertence a ele. O adjunto adnominal está ali presente junto a esse adjetivo com a intenção de qualificá-lo e classificá-lo. Então veja que quando eu digo que os amigos que não trabalham o influenciam mal, nós vamos guardar assim. Nós vamos dizer, olha, todas as vezes que a sua oração for restritiva, você vai ler apenas, ok? Então, eu vou dizer assim, dentro desse contexto, o nosso ser aqui, a que estamos fazendo referência, está sendo influenciado apenas pelos amigos que não trabalham. Então, por esse contexto, eu entendo que ele tem vários amigos. Tem os amigos que trabalham, tem os amigos que estudam, tem os amigos que não trabalham. E aqueles que estão fazendo o papel de influenciá-lo são apenas aqueles que não trabalham. Então, guardou? Todas as vezes que eu uso uma oração subordinada adjetiva sem vírgula, eu vou chamá-la de oração restritiva. E qual é a semântica desse contexto? Qual é a semântica dessa oração? Ela restringe a informação. A informação contida dentro desta oração não se aplica genericamente a todos, aplica-se apenas a aqueles a quem faço referência. Deu para entender isso? Então, a banca, a Fundação Carlos Chagas, às vezes cobra, mas com muito mais frequência a banca CESP, porque ela diz assim, olha, sem prejuízo semântico ou sintático, é possível inserção das vírgulas entre a oração ou entre as palavras amigo e a palavra trabalho. E aí o que você vai dizer? Bom, então vamos pensar aqui nesse caso. Se neste primeiro período eu usei a definição ou eu usei a semântica dizendo que esta oração aplica-se, essa construção aplica-se apenas quando eu tiver vírgula, você vai ler
todos. Ok? Então, olha, primeira oração, apenas os amigos que não trabalham o influenciam mal. Na segunda, todos os amigos não trabalham. Portanto, todos os amigos o influenciam. Ou seja, este ser a quem fazemos referência, o ciclo de amizade dele está constituído por pessoas que não trabalham. Nenhum deles trabalha. Portanto, 100% destes amigos fazem uma má influência ou têm uma má influência sobre este ser a que fazemos referência. Logo, quando nós usamos as vírgulas em orações adjetivas, é para o sentido, denota um sentido de generalizar a situação. Quando eu tiro as vírgulas, eu estou colocando numa situação de restrição. Portanto, quando a banca te perguntar, haverá prejuízo sintático ao eliminar, ou nós acrescermos aqui um parzinho de vírgulas para colocar aqui nessa oração, sem problemas. Você vai dizer que sintaticamente não há problemas, visto que existe a oração sem vírgula e existe a oração com vírgula. Agora, cuidado, quando a banca diz para você, haverá ou não haverá prejuízo sintático, nem semântico, ao inserirmos vírgulas para separar a oração, você vai dizer que não. Haverá prejuízo semântico? Sim, visto que aqui eu leio apenas e aqui eu leio todas. E todas as vezes que a banca pedir para você subtrair ou para você inserir vírgulas, sempre no plural, se esta oração estiver no meio do período, você precisa colocar 2 vírgulas e não apenas uma. Às vezes a banca pede para você tirar uma vírgula só. Está errado, não dá para nós separarmos sujeito de verbo, nem verbo de complemento, que é um conteúdo que será visto por nós posteriormente. Feita esta explanação, eu convido você então a fazer aí alguns exercícios, rever aí as suas anotações, pensar nestas questões aí mais pertinentes com relação ao uso do pronome, porque isso estará na sua prova. Pense sempre que isso é um acúmulo de conteúdos e que nós precisamos obrigatoriamente saber aí. Tanto nós estamos trabalhando aqui com uma montagem de um quebra-cabeça, né? Ao fazermos essa construção aqui de regência, e nós encerramos agora a parte mais importante da regência com esta aula, é importante então que você faça uma pausa, você reveja as suas anotações, você reveja aí e aplique essas informações dentro de exercícios. Sempre é importante a presença do exercício, mas o que fica aqui a dica para você e a sua obrigatoriedade com relação ao seu comprometimento aí com os estudos é fazer a revisão, fazer o levantamento do quanto você avançou em relação à regência, o quanto você sabe que esta regência pode ser substituído ali os seus elementos complementares de verbo por pronomes, quais são as possíveis colocações deste pronome, seja num tempo simples ou num tempo composto. Nós vamos considerar que o pronome relativo também estará associado à regência, visto que ele substitui um termo antecedente, mas ele é regido sempre por pela palavra, pelo nome ou pelo verbo posterior a ele, portanto, há a obrigatoriedade de a preposição aparecer dentro desse contexto. E a última informação é exatamente esta, ou seja, a oração subordinada adjetiva, ela é iniciada sempre pelo pronome relativo. Todas as vezes que eu me deparo com o pronome relativo, obrigatoriamente eu estou tendo ali o início de uma oração. Com vírgula ela é restritiva, ou seja, eu leio apenas. Sem vírgula ela é explicativa, eu leio todos, todas, né, todo, toda. E haverá sempre uma alteração semântica ao inserirmos ou ao eliminarmos as vírgulas. O que fica importante também, e que eu diria para você anotar aí, é que às vezes este que aparece dentro do seu contexto não é um pronome relativo. Cuidado com isso. Os pronomes relativos, eles têm a capacidade de retomar um termo antecedente. Lembra? Então, ao invés de eu entender quem é esse quem, eu faço a seta e encontro os amigos. A casa em que moro, eu faço a seta e encontro casa. A situação em que me encontro, eu faço a setinha antes do que e acho situação.
O problema cuja solução, veja que aqui eu tenho aí a solução do problema, são dois termos, mas especificamente eu consigo voltar. O problema é que as bancas muitas vezes costumam exigir de você a diferença morfológica entre este que e o que nós conhecemos como conjunção integrante. Não é isso? A conjunção integrante, você vai lembrar que morfologicamente ela é classificada e definida como uma oração, como um conector, é uma palavra invariável que conecta orações. Ou seja, eu tenho uma oração que depende sintaticamente de outra oração. Para fazer essa junção, eu venho aqui e coloco as nossas conjunções integrantes. O que e o se são as mais famosas. Eu poderia dizer assim, olha, eu vi que você chorou. Eu vi que você chorou. Tem a presença de dois verbos? Tenho, olha só, eu tenho o verbo chorar e eu tenho o verbo ver. E aí eu vou tentar aqui em tela fazer o mesmo esquema que eu fiz com você. Eu vou grifar o que e vou tentar voltar. E aí você vai dizer, bom, Silvia, mas eu vi. O que você viu? Porque quem vê algo, é verbo transitivo direto, portanto eu preciso obrigatoriamente oferecer a este verbo um complemento. O verbo ver sozinho não tem sentido, é um verbo que precisa de complemento. E o que eu fiz então neste contexto? Eu peguei o verbo, perceba que eu peguei o verbo e ofereci como complemento um outro verbo. Então esta oração, ela completa o sentido desta oração de maneira direta. Eu não precisei de uma preposição, visto que o verbo ver é transitivo direto. Então, é aquela famosa oração subordinada substantiva ou objetiva direta. O que eu preciso saber? Você precisa saber que todo este trecho, depois do que, tem a função sintática de dar sentido ao verbo ver. E todas as vezes que eu preciso fazer uso dessa construção, ou seja, oferecer complementos para o termo anterior, oferecer complementos, ou seja, é uma oração que está intimamente, sintaticamente ligada e dependente, eu vou fazer uso da oração da conjunção integrante. Eu posso, sem problemas, substituir e fazer a leitura assim, ó, eu vi isso. Não é? Isso é uma coisa, e coisa é substantivo. Então, olha, oração subordinada substantiva. Todas as vezes que eu consigo trocar o que por isso, é uma conjunção integrante. Todas as vezes que eu consigo trocar o meu pronome relativo por que, aliás, o meu pronome relativo que por qual, eu terei, portanto, um pronome relativo. Olha a diferença. Eu vi isto, conjunção integrante. Os amigos, isso. Não deu certo, porque este que não é uma conjunção integrante. O que eu posso fazer é trocá-lo pelo qual. Os amigos, os quais não trabalham, o influenciam. Então, a banca cobrou de você, na sua questão, classificação, todos os ques, nas 4, 5, 6, 10 ocorrências do texto, classificam-se morfologicamente como pronomes relativos. Volta ao texto e tenta trocar. Se eu consigo trocar o que por qual, isto aqui será claramente um pronome relativo. Se eu consigo trocar o que por isso, disso, nisso, com isso, a isso, acompanhado ou não de preposição, mas coube o isso, você vai classificar como uma conjunção integrante. Então, veja que esta é uma questão bastante presente em provas e é interessante que você faça também essa anotação, principalmente se a nossa banca organizadora for a Banca CESP. A Banca CESP, se for a organizadora do nosso concurso aí do TRE São Paulo, ela vai exigir isso porque a banca gosta muito de 3 palavrazinhas. O que? O se e o lê, que ao longo das nossas aulas nós faremos essas observações, nós faremos estas verificações e essas diferenciações. Com isso eu vou encerrando aqui o bloco de agora, porque a gente vai mudar o próximo conteúdo, já se prepara aí para uma nova inserção, aí uma nova imersão em vários conteúdos e várias informações, mas que ainda está atrelado e eu ainda vou cobrar de você este assunto relacionado à regência. Daqui a pouco a gente volta, até lá.